Que iniciamos a gravação, né? E é com enorme alegria que estamos aqui no primeiro workshop, 2025, da SDG Desenvolvimento. Né? E nesse tema, a gente vai trazer aqui, vou estar compartilhando esse conhecimento, do ensaio de prova de carga e buscar uma leitura mais aprofundada do projeto geotécnico. Geralmente, né, a gente tem uma visão de compatibilização, né, onde a gente analisa ali a fundação versus o geotécnico, vê se a geometria está de acordo e aí dá aquele famoso check, né? Mas hoje a gente vai se ater um pouco aos detalhes do projeto geotécnico, né? A gente já está craque em fazer compatibilização, a gente já está craque em fazer essa checagem em si, então vamos lá se aprofundar mais um pouco e trazer um pouco dessa experiência prática. Temas abordados aqui serão a leitura de projeto geotécnico, onde a gente vai dar uma explanação geral, né, num projeto em si geotécnico, enfatizando a prova de carga, enfatizando alguns conceitos importantes. Né. Depois a gente vai para fotos do ensaio, né, fotos do ensaio tirado em loco, de uma situação que aconteceu recentemente em uma obra que estamos coordenando os projetos em BIM, né, bem como compatibilizando. E nessas fotos a gente vai poder ver todos os detalhes e conseguir assimilar melhor, né, quando a gente voltar para a leitura de um projeto geotécnico nas próximas experiências. Por conseguinte, a gente vai dar uma analisada breve no relatório sobre prova de carga. A gente vai ver, de fato, o relatório que se deu através desse ensaio e vai conseguir trazer uma interpretação, né, visualizar, né, esse relatório como um todo para enxergar o que de fato aconteceu e, por último, o resultado, a atualização de projetos e as reduções que aconteceram. Nesse caso em especial, reduções, mas que fique evidente que esse ensaio, ele tanto pode trazer reduções, como pode ficar no 0 a 0 ou, né, pode trazer gasto, né? Ou seja, a necessidade de colocar mais estacas ali para atender. Lembrando aqui que o ensaio em si, né, o estaqueamento, ele se gera através de interpretação das sondagens, né, dos ensaios SPT, que a gente também vai estar vendo no projeto. E a partir disso, né, é entendido como, de forma empírica, como aquela fundação ela vai se comportar, né, absorvendo toda a carga da superestrutura. Então vamos lá. Leitura do projeto geotécnico. Vou mudar aqui minha tela e a gente vai direto para ele. Então, inicialmente aqui, vamos analisar essa planta. Esse é um empreendimento SVR Shop View Rooftop da Scopo Empreendimentos, onde é um prédio bem peculiar, né? Um prédio muito esbelto, né? Ele largo, alto e com um efeito vela maravilhoso ali, logo de frente para o vento, né? Ou seja, de frente para o mar. E aqui, né, analisando bem os projetos, o projeto em si, eu quero enfatizar, né, os ensaios SPTs, né? Você vê que aqui tem SPT1, aqui também tem SPT1 e aqui também tem SPT1, né? Então, o que aconteceu aqui? Cada ensaio desse aqui, cada cor dessa daqui é um ensaio especial.
Então, foram realizados 3 ensaios. Esse solo é um solo muito peculiar. Em Recife, a gente tem muitas questões e muitas surpresas com o nosso solo aqui. Mas nesse terreno específico foi muito especial, porque você vê que foi feito um ensaio, houve uma certa dúvida, foi feito outro para tirar uma prova, mas mesmo assim ainda ficou uma certa dúvida, e foi feito o terceiro para tirar a prova dos 9, para ver se de fato era aquilo mesmo que se estava esperando, né? É bem peculiar. E assim, voltando, né, um pouco para prova de carga, né, a gente consegue aqui, a gente lendo o projeto, a gente vai visualizar essas representações aqui, ó, onde a prova de carga, a gente já sabe que vai acontecer no bloco do Pilar 11, nessa estaca em especial, a prova de carga vai acontecer, e essas são as estacas de reação, né? Que são estacas que ficam na periferia. Você vê que elas fazem uma linha de 3 aqui para segurar e apoiar, servir de contracarga para aplicar a força nesse, nessa estaca, né? Então aqui a gente tem uma, né? Olhando mais aqui lateralmente, a gente tem outra, aqui nessa região, ó. Aqui tem a prova de carga, aqui em cima tem as estacas de periferia, né? Que aí são essas estacas de reação. Vocês vão entender melhor quando eu mostrar as imagens. E aqui, outra, né, linha com isso, com essas, com essa mesma configuração. Então veja aqui que até a legenda é diferente entre essas estacas, por mais que ela tenha o diâmetro igual, né? Elas têm 500 milímetros, né, 50 centímetros de diâmetro, né? Mas isso se deu muito, né, pela característica do solo. Então aqui é possível notar até pela própria forma de como que está representada essas estacas, já dá para entender assim que há algo peculiar nesse solo, né? E que há uma reação, espera-se uma reação diferente desse solo, né, em cada região. É como se fosse aqui basicamente um perfil, um pequeno perfil de solo projetado aqui através das estacas. Mas vamos nessa aqui para algumas especificações de projeto. Vamos focar na lâmina principal, né, onde sobe aí todos os apartamentos, né, todo o prédio, toda a torre. E aí, né, a solução da fundação ela consiste em estaca hipoélice contínua, né, e ela apresenta as seguintes características, né? Seu diâmetro, né, 500, ele tem 164, 500A tem 64 estacas, 500B, 24 estacas. Mas o que é esse 500, 500A, 500B? Vamos lá na legenda, né? Aqui a gente tem que esse tipo de estaca, 164 no total, é 500. Esse tipo de estaca aqui, com essa representação gráfica, 500A, e essa 500B, né? Então, voltando ao projeto, a gente já tem um entendimento, né, melhor do que essa representação gráfica está trazendo. Então, aqui, né, traz alguns detalhes, como o comprimento dela, né, como a carga máxima por estaca. Essa é a carga, né, que ela é tida, né, a partir do, do projeto de estrutura, né, ou seja, é feita a estrutura calcula-se essas cargas e diz quanto de carga estará chegando em cada pilar. Então, essas cargas em especial, elas advêm do projeto estrutural. São grandes parceiros, fundação, né, geotecnia e estrutura. Um não sai sem o outro.
E aí, a gente vai para essas cargas, né? Onde a carga 500, a estaca 500, ela tem aí uma carga, né? O consideramento a consideração dessa carga permanente é de 85 toneladas-força, 500A 55 e 500B 70. Aqui dá um volume estimado, né, de concreto utilizado. Vou pular aqui as estacas de periferia, que não é o nosso foco. Aqui se dão algumas características, mas vou traçar aqui para o ensaio de prova de carga, em especial, né? Então, é necessária essa secção de prova de carga estática, conforme indica na norma. Como eu falei inicialmente, o solo em si, ele é uma incógnita. É feito um estudo através dos SPT para tentar ter uma interpretação do solo e, a partir daquilo ali, empiricamente, né, chegar a uma estrutura, né, uma estrutura de fundação. Lógico, é empírico, porém, mas já existe diversos estudos, né, fórmulas pré-definidas para cada situação como essa. Então, não é ao léu, né? Então, aqui a gente vê o que é que está acontecendo. Veja que a carga de teste, né, para cada estaca aqui, né, está representada aqui, ou seja, 170, 110, 140, que é exatamente o dobro, né, dessa carga aqui em cima, né, esse carregamento permanente. É exatamente o dobro. O ensaio de prova de carga, ele vai paulatinamente até chegar em 200, né, eu vou expressar bem isso lá no relatório, né? E aí depois há uma descarga, né? De, há uma continuação, né? Há uma espera de 12 horas nessa carga, e aí depois é retirada essa carga em tempo em tempo. E aqui, para consolidar, né? Existem os sistemas de reação que carregam umas barras de tração. Nessas barras de tração aqui, ela é possível ver no detalhe número 4. Vamos lá no detalhe número 4. É, essa barra, ela é colocada no momento da concretagem, né? Ou seja, como é essa contínua? Furou com broca, né? Então, assim, vai levantando, chegou no fundo, chegou na cota do fundo, vai levantando e colocando uma pressão de concreto de forma que seja positiva e vai subindo lentamente, né, até sair, né, a broca sair de todo o buraco e todo esse buraco aqui ele esteja, né, preenchido de concreto, para depois virem com essa gaiola aqui de armação, né, e aí é introduzido, né, até o seu fim, né, até sua determinada profundidade que é também estimada no projeto. Por último, para essas estacas de reação, em especial, se coloca essa barra, né? Essa barra ela é colocada, aqui embaixo é possível ver, para o bloco do pilar 11, ela é colocada 15 metros dentro do concreto, mais 3 que fica aqui para fora. Isso aqui, questões executivas, né? Pega-se uma barra de 15 metros, coloca aqui dentro, deixa só a ponta dela aqui fora, e posteriormente, né, quando concretar todas as estacas de periferia, né, solda esses 3 metros, né, superior aqui para apoiar no estudo de carga. Então veja aqui que eu tenho as definições, né? Aqui decimais no bloco 14 e no bloco do pilar 13, né? Também desce mais 3 metros aqui com relação ao bloco do pilar 11. Então, gente, eu acho que aqui já está consolidado essa ideia, essa leitura em si do projeto
nesses aspectos, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E o próximo ponto que a gente estará vendo será essas fotos do ensaio. Aqui é onde a gente consolida e onde a gente vê de fato isso na prática acontecendo. Eu quis trazer dessa maneira porque aqui eu consigo aproximar, né? Vocês podem ver aqui a montagem, né, de todo o sistema do ensaio, né? Aqui é possível visualizar o bloco onde sofrerá a reação aqui o macaco hidráulico, né? Toda a estrutura que vai, ó, aquelas barras, né? Que elas sacam 3 metros para cima e o ponto de soldagem delas, ó, né? Então aqui elas apoiam aqui em cima, ó, né? Aqui, ó, saiu daqui, ó, ela está sacando aqui em cima, do mesmo jeito do outro lado, né? Então aqui uma imagem, né? Vamos para outra aqui, uma outra perspectiva, né? Esse aqui é um ensaio do mesmo bloco, né? As estacas de reação aqui e aqui a estaca que está sendo ensaiada, sua prova de carga. Veja que aqui como é feito essa força, né? Contrária a essa estaca, né? Para comprimir essa estaca aqui, a engenharia utilizada, né, foi justamente tracionar essas três, é a metodologia, né? É uma forma de encontrar algo forte o suficiente para que essa força seja aplicada e não precise trazer aqui um peso, por exemplo, de 55 toneladas de força para ensaiar isso aqui, não faria tanto sentido. Mas veja, essas estacas de reação, ela é utilizada de contracarga, né? Ou seja, elas são tracionadas, né? E aí essa força se transmite para essa central aqui na forma de compressão. Então aí aqui existe um vetor, né, para baixo de força, mas, ou seja, na situação real de carregamento de todo o prédio. Então essa estaca aqui está assim, tá sofrendo, né, essa força e por conseguinte vai ser ensaiada essa carga incremental. Aqui mais algumas imagens, né, aqui já a tenda formada, né, com todo o sistema de medição. Podem ver a bomba hidráulica aqui. Aqui é onde vai ser medido os recalques, né, que vão acontecer na, na tração e também na compressão. Ou seja, tanto vai estar medindo o deslocamento das estacas tracionadas, quanto vai estar medindo o deslocamento e a carga da estaca comprimida. Pronto, essas são as imagens. Eu acho que agora você já tem tido uma visão assim, projeto, prática. Agora vamos para o relatório. Feito isso, né, a gente vai ter uma interpretação desses dados colhidos através do ensaio lá em loco. E aqui a gente tem algumas informações, vou abrir aqui o relatório em especial, aqui é o P11, aqui é do P13 e aqui do P14. Eu não vou entrar em cada um, né? Vocês têm acesso a esse ensaio para estudar mais profundamente, ver, né? Então aqui ele diz, né, a metodologia do ensaio, né? Vamos lá para o objetivo, né? Objetivo. O presente relatório contém o resultado da prova de carga vertical, a compressão tipo SML, realizada em uma estaca tipo hélice, com um diâmetro de 50 centímetros, né, executada no terreno onde será construído o empreendimento. Né? Então, isso aqui são alguns dados, né? E aqui diz, ó, a carga de trabalho da estaca é de 85 toneladas-força. Aqui, a gente vem para a metodologia do ensaio lento. A carga foi aplicada em estágios sucessivos,
20%, 40%, 60%, 80% e 100%, e assim foi progredindo. Vocês podem ver, logicamente, que ela vai progredindo de 20% em 20%, né, até chegar, até duplicar essa carga, né, ou seja, chegar em 200%. Então, a carga saiu de 85 e foi para 170 toneladas força, né? A carga de teste que a gente viu lá no projeto. E aí, né, o tempo de aplicação dessas cargas foi de 30 minutos, exceto para o último estágio, esse aqui de 200, onde essa carga se manteve por 12 horas, né? Ou seja, se manteve lá por 12 horas, vendo a reação dessa estaca, e aí vocês vão lembrar de um gráfico que a gente vê lá em solo, né? Em solos mole, no curso de engenharia civil, que é o de consolidação, né? Aquela tensão, deformação, e aqui apresenta esse gráfico que traz um pouco. E é justamente o que é analisado num projeto, num ensaio de prova de carga. O interesse aqui é saber a carga suportada e a deformação. E aí a gente parte para os resultados. Essa daqui é a estaca de compressão, ou seja, a estaca fim do ensaio, né? E aqui a gente tem alguns recalques que aconteceram, né? Inicial e final ao longo de toda a aplicação. Aqui, 20%, 40%, 60%, 100%, 200%. A cada 30 minutos, essa variação ocorria, e aí te- tinha essa informação aqui, inicial e final, do recalque, né? E aí, chegou em 200, ficou 12 horas, né? E aí, há o descarregamento. Também há uma estratégia para esse descarregamento. Esse descarregamento foi feito em 4 etapas aqui, né? Ou seja, de 200 para 150, né? E a cada 15 minutos, ir tirando mais 50%, 50%, até zerar, né? Então, aqui a gente tem, de forma resumida, o recalque total que aconteceu ao longo do, do ensaio, né? O recalque residual e o recalque elástico. Aqui embaixo a gente vem, né? Aqui vai estar as estacas de reação. Aqui ele meio que consolida com a carga através dessa fórmula aqui, né? O coeficiente de segurança, né, para a estaca em si, ou seja, veja que para essa situação aqui, um coeficiente de segurança aqui de 450%. Ou seja, em linhas gerais aqui, colocar 4 prédios desses em cima dessa estaca, dimensionada nessa condição aqui, dessa estaca em especial, desse bloco em especial, suportaria. E aqui, né, aquela tensão deformação, né? Carga, deformação, que lembra muito aquela aula de mecânica dos solos. Então aí você, aqui é o ensaio ao longo, é, gerado, né, ao longo do ensaio, dos gráficos. Então, em formas gerais, esse é um relatório de prova de carga. Vocês puderam ver que existiu ali um coeficiente de segurança residual. Então, se o coeficiente é um coeficiente bom, então quer dizer o quê? A gente está dentro das margens de segurança. Então, com isso, né, a gente conclui que houve, sim, uma ótima adaptação, né, uma reação do solo com relação à estaca, né? Então, o solo em si ele se comportou de uma forma diferente do previsto no cálculo, né? Ou seja, retornando aí àquela questão que a fundação em si ela é calculada de forma empírica, né? E através desse ensaio é tirado de fato a prova dos 9. Ou como costuma falar um engenheiro geotécnico grande amigo, é a prova dos 10, né? E aí a gente vem para os resultados, né? Aqui eu vou mostrar uma imagem, né, do projeto em si, da revisão que já aconteceu desse projeto.
Então, verde aqui é a revisão 05 e vermelho é a revisão 4, a revisão anterior. E aí, vocês podem ver que aqui houve uma. Se vocês contarem, vocês vão ver que houve uma redução nesse bloco em especial de 3 estacas. Isso aqui é o bloco que sustenta o pilar 1 e o pilar 5. Né? Então, veja que aqui, tanto na forma, né, quanto no número de estaca, quanto na forma do bloco, quanto no número de estaca, impactou positivamente na redução de concreto. E no caso das estacas, concreto armado. No caso do bloco também, concreto armado. Esse aqui, vocês podem ver que houve redução de uma estaca nesse bloco do pilar 4, né? Aqui do pilar 7 houveram algumas reduções também, né? O pilar 12 houve também essa redução, né? Tudo proveniente através daquele ensaio. Eu mostrei um dos, mas são três. E aí, para finalizar, a gente chega nesses resultados, né? No total do projeto, da revisão 4 para a revisão 5, houve uma redução de 24 estacas, né? Equivalente a 158 metros cúbicos de concreto e uma redução de 5.700 quilogramas de aço, né? Trazendo isso para números, né? Economicamente mensuráveis aqui no caso, o dinheiro, né? A gente considerou aqui o preço do material em especial, nem estou considerando o preço da mão de obra e equipamentos, né? Em especial, o material em si, né? O custo traduzido ali naquele metro cúbico de concreto e naquele quilograma de aço para as estacas aqui, que reduziu aqui 102 mil, ordem de grandeza, e 46 mil, né? Só nas estacas. Quando a gente vem por os blocos, né? Há uma estimativa de redução de 160 metros cúbicos de concreto nos blocos de fundação, né? Colocando aí, né? Veja que é diferente aqui o metro cúbico para estaca e o metro cúbico para concreto, para o bloco em si. E aí, né? Há essa informação aqui com essa redução multiplicada por esse número, né? Por esse custo do material em si, concreto bombeável, vem a 92.800, quase 93 mil de redução. Então, no total aqui, em linhas gerais, houve uma redução de 230 a 40 mil em redução de custos, né? Enfatizo aqui que isso que aconteceu, né, é o que todo mundo espera que aconteça, né? Aqui a gente do lado de cá fica torcendo para que o ensaio, com certeza todo mundo, todos os stakeholders envolvidos, eles ficam torcendo para que seja positivo, porque isso é bom para o empreendedor. Isso fortalece, melhora, né, as margens de lucro do empreendedor também, que é uma pessoa aí que é o guarda-chuva, né, do mercado imobiliário. E, por conseguinte, né, trazendo aqui mais nesse aspecto do ensaio, pode tanto dar positivo, como pode dar uma vertente negativa, né? Nesse caso aqui, na vertente negativa, esses números aqui iriam ser para cima, infelizmente, né? Porque o mais importante é a segurança, né? Na engenharia, a gente tem três pilares fundamentais: qualidade, segurança e redução de custo. Aqui na SDG Desenvolvimento, a gente não olha diferentemente disso, né? A gente tem muito essa vertente para redução de custos, né, para analisar todas as possíveis soluções de um projeto, de todos os projetos, na verdade, mas a gente também está levando em consideração a segurança, não está deixando de lado a segurança,
e não está deixando de lado também a qualidade, né? A gente não vai depenar todo um projeto para reduzir custos, a gente vai trazer soluções ótimas de engenharia para que haja, de fato, essa redução de custos, né? E com isso, a gente conclui, né, esse primeiro workshop 2025 da SDG Desenvolvimento com muita alegria, né, e prezando, né, por um pilar super importante, que é a gestão do conhecimento. Esse conhecimento aqui ele foi compartilhado com vocês, né, porque até então ele estava na minha mente, né, mas várias pessoas, não só vocês, mas várias pessoas talvez não tenham esse conhecimento. E é super importante a gente sempre estar dando esses passos, né, essas doses de conhecimento, para que todo mundo cresça, né, em equilíbrio ali e a gente consiga, de forma até individual, dar ótimas soluções de engenharia para qualquer projeto que trabalharmos. Então, no caminho aí, sempre da eficiência, da redução de custos, né, e com muita proatividade. Vamos juntos. Pronto, gente, agora eu abro para dúvidas aqui. E aí, dentro do tempo, acho que foi meia hora. Foi ótimo, Lucas. Muito boa a explicação. Eu fiquei com dúvida só em duas coisas. É, Hum, lá tu mostra os resultados, né, do ensaio da prova de carga, que tem três tipos de recalque. Aí eu fiquei em dúvida do que seriam os outros dois tipos. Tem um, acho que é, não sei se é residual. É tipo, tirou a compressão ali, ele continua recalcando. Aí é esse o resultado desse residual. O que seria pronto. isso? Boa pergunta, viu? Talvez eu não tenha todas as explicações para essa pergunta, né? Mas aqui a gente vai estar tendo esse deslocamento aqui ao longo do Tu lado parou de um compartilhar. a Aqui a gente vai ter os recalques, lado um, né? E lado 2, né? E a gente tem uma média do recalque, Uhum. né? Então, esse recalque aqui inicial, ou seja, colocou essa carga de 20%, já houve esse recalque aqui, de 0,22. E aí, nesses 30 minutos, conta-se esses 30 minutos, no final, esses 22 aqui se transformou nesses 40, 0,40 milímetros, né? Veja que isso aqui não é nem 1 milímetro, né? Então, com 20% dessa carga, aconteceu esse cenário. E aí vai aumentando, vai aumentando. Então, aqui, o recalque total aqui no final, né? Você pode ver que o recalque total é o recalque máximo, né? No caso, acontece geralmente aqui nesse período, onde essa carga ela fica submetida a essas 12 horas. Ou seja, a estaca fica 12 horas, né, nesse período. Então, recalque total, 5,73 milímetros. E aí, nesse processo, o que acontece? Acontece o, o descarregamento. Então, descarregou, 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 tuf, final. Aqui é o final. Aqui é o início, no início do descarregamento, aqui são os 15 minutos, né? O final. Depois dos 15 minutos, isso aqui foi o que ficou, 2,38. Então, aqui, o residual é justamente depois de ter aplicado essa carga. A gente sabe que materiais em si, né, eles têm uma certa deformabilidade, né? Ou seja, ele é considerado elástico. Então, quando ele está suposto a uma carga, né, então ele vai diminuir, né? Então, Isso. ele ficou aqui
Ele saiu de 5,3, veja que ele não tirou tudo. Ainda ficou um recalque Uhum. aqui. Esse recalque é um recalque residual. Depois de ter sofrido tudo isso aqui, toda essa carga, toda essa história de carga, ele não voltou para o zero, situação inicial. Não voltou para o zero. Ele ficou 2,38 de recalque. E aqui, o recalque elástico é justamente O que voltou. essa diferença. O que voltou, Uhum. ou seja, aquele trecho é o elástico, ou seja, é esse menos esse, é o que voltou. Entendi agora. Perfeito. E aqui está traduzido nesse gráfico aqui, ó. Ele vem, parte lá do zero e vai carregando 20%, 40%, 60%. Aí início e fim. 80%, início e fim. Né? Tá descendo. Aí chegou lá, 170. Aí agora, espera aqui 12 horas, aí recalcou aqui, ó. Tuf, tá vendo? Aí agora Uhum. vai descarregando. Tá 50%, 50%, 50%. Zerou. Zerou aqui, onde? No recalque residual. Essa diferença daqui, daqui para cá, né? Ó, ou seja, Elástico. daqui para cá é o elástico. Uhum. Ou seja, sem carga ele para cá. Então isso aqui ficou de fato residual, o que tende a acontecer na obra. Mas não vai acontecer isso tudo aqui. Não vai acontecer isso tudo porque não vai estar submetido ao dobro da carga, a 200% da carga. Vai estar submetido aqui a Sim. 100% da carga, que já é uma carga majorada para esse tipo de ensaio. Então Uhum. veja que é algo muito sutil, 2 milímetros de recalque é pouquíssimo. E quando entrar no conjunto como um todo ali, vai ser isso que dá uma visão, dá um vislumbre. Entendi agora. Perfeito. E a outra coisa era a gente faz o SPT para ter as características do solo e a prova de carga a gente vai ver se, tipo, com essas características que a gente obteve do SPT, o solo vai atender, o dimensionamento da fundação vai atender essas características. É essa Pronto. sequência ou tem A outras gente de coisas? fato, a gente tem um SPT onde a gente vai ter ali as características do solo, a resistência do solo através do número de golpes, né? Então é feito, né, todo aquele perfil, né? Uhum, Onde lá existe a característica do solo, determinada profundidade, o nível d'água, tem também aquele gráficozinho que diz justamente o número de golpes para aprofundar os 30 centímetros, os 30 últimos centímetros, né? 15, mais, uhum, né? E a partir desse ensaio e a partir do entendimento da característica lateral do solo, né, chega-se ao dimensionamento das estacas. Lembrando que as estacas, elas se comportam da seguinte forma: ela tanto tem a resistência de fundo, né, a resistência de ponta, chamada resistência de ponta, e tem na a resistência lateral. de fuste, resistência lateral, né? Basicamente, a maior parte do esforço, e pouquíssima parte do esforço, na verdade, a maior parte do esforço é a de fuste, né, por atrito. É por atrito que a estaca se mantém. A resistência de ponta é uma resistência muito pequena com relação à resistência lateral. Então, basicamente, o prédio ele está ali por atrito. Ele só não afunda por conta do atrito, né, dessa resistência lateral, que impede de afundar. E aí, pronto. Trazendo para a sua pergunta, é um ensaio de carga. Como a gente tem ali o SPT, né, e veja que esse solo ele foi bem dinâmico, né, aparentou várias características, é tanto que a forma das estacas são diferentes, trazendo lá uma ideia do que está acontecendo ali. Uhum. O ensaio de prova de carga, ele mostrou que a fundação, ela atendeu bem, muito bem, e ultrapassou, né? Ou seja, ela chegou lá no o dobro da força, né? Ensaiada ali, e o solo resistiu super bem. Veja,
o recalque que deu diante da carga mínimo 5 milímetros, diante da carga de 200, recalcou 5 milímetros. Então, ou seja, o solo ele reagiu muito bem. Ou seja, as considerações de cálculo, elas foram uma, mas na realidade o solo a gente não tem como prever exatamente como é que ele vai se comportar na prática. Então, o ensaio de campo trouxe outra característica. É imprescindível esse ensaio, ele tem que acontecer e é um dos momentos em que a gente pode fazer tudo no projeto, mas sempre vai existir essa possibilidade de alteração, porque isso só se dá depois que a execução inicia. Isso só se dá depois que já tem feito ali todo um aterro, toda uma terraplenagem, para dar a cota das estacas, né? E assim também até conseguir adentrar no solo para colocar essas estacas. E aí executa apenas essas estacas. Eu acabei esquecendo de falar, mas inicialmente não executa todas as estacas. Executa somente essas estacas, né? Estaca que vai sofrer a carga e as estacas de periferia. Então, são executadas apenas essas estacas. Ou seja, no total ali foram feitas 21 estacas. Era outra coisa que eu ia perguntar também. Se executava, tipo, o bloco inteiro ou somente essas mesmo. Mas faz sentido, porque, tipo, se houver alguma influência positiva ou negativa, né, a gente vai conseguir adaptar o bloco inteiro. Perfeito, perfeito. E aí, diante disso, né, houve-se aquela reconfiguração dos blocos, né, diante de todos esses Uhum. ensaios. Perfeito. Valeu, Pereira. Nada. Ficou muito boa mesmo, Pereira, a apresentação. E aí me surgiu uma questão de uma coisa que a minha professora de fundações falou na aula. A gente estava falando sobre os ensaios e ela melhor, mas o mais usual no Brasil. E ela disse que acabou surgindo uma surpresa em uma cidade. Eu não lembro, na verdade ela não sabia se era em Recife ou em Maceió. Mas ela disse que era quase certeza que era uma dessas duas. Que foi feito o SPT, e aí foi feito o dimensionamento do projeto de fundações de um prédio com esse SPT. E aí, quando eles fizeram a execução da fundação, que eram estacas, perceberam que havia no solo uma camada que seria de um material, ela também não lembrava qual que era, mas é como se fosse fósseis de alguma coisa marinha, recifes, alguma coisa assim. E aí Aham. isso acabou sendo no SPT. Então, no fim das contas, a resistência daquele solo era bem menor. Então, a minha dúvida é basicamente se esse ensaio de prova de carga ele conseguiria prever isso, já que o SPT não foi capaz. Prever não, Não, mas dar uma resposta melhor. pronto. O que aconteceu aqui nesse projeto? Inicialmente lá, quando a gente estava lendo a prancha, você viu que teve 3 estudos de SPT. Somente o SPT é possível entregar essa informação. Somente. Né? Então, foi feito o primeiro SPT aqui. Deixa eu voltar aqui. Né? Foi feito os primeiros SPT aqui na legenda, vem dizendo, ó, furo de sondagem, relatório tal. A gente tem todos esses relatórios lá na pasta. Aí depois foi feito esse daqui e depois foi feito esse daqui. Né? Então, tipo, existiu esse aqui na etapa de viabilidade do projeto, de entendimento, para fazer estimativas de cálculo, mas ficou muita dúvida, né? Assim, o solo é um solo peculiar, numa região que tem ali essa questão de resíduo, muito resíduo orgânico no solo. Aqui em Recife tem muito disso, né? Existem camadas turfas, né, que são camadas muito mole de solo. Ou seja, o próprio peso do SPT
do material, do equipamento, ele desce. Não precisa nem dar uma lapada, ele desce, né? Naquele determinada profundidade, seja que com qual profundidade for, a resistência é muito baixa, né? Aqui em Recife a gente tem essa situação de solos muito mole. Nesse terreno em especial, foi feita essa sondagem, essa. Foi visto que aqui deu um tipo de solo, aqui deu uma outra ideia, aqui deu outra, né? Existe um comportamento diferente. Aí, para tirar uma prova do solo, foi feita outra, né? Com o objetivo de consolidar, né? E foi feita esses pontos, veja que eles estão distintos. E essa, né? Porque viu aqui uma mudança drástica. E aí, pronto, depois que fizeram essa daqui, aí foi que ficaram loucos mesmo. Porque aqui deu uma perspectiva diferente, SPT2, aqui já deu uma coisa e aqui já deu outra. Gente, aqui dá uma totalmente diferente, aqui dá outra. Como assim? Aqui tem algum problema aqui nessa região. E aí foi onde entrou esse, esse e esse. Ou seja, furou o solo em 9 partes para entender, né, aquele determinado solo. Então, poderia ter feito a partir de 3? Poderia. E ele poderia dar bronca também, né? Mas aqui, né, devido à experiência do engenheiro geotécnico, da leitura do relatório de sondagem, né, ele viu que poderia ter algum problema ali, por segurança, pediu mais ensaios. E por segurança, pediu ainda outro ensaio. Ou seja, vai muito da experiência, e é possível, sim, ter um reconhecimento do solo, né, a partir da sondagem. Mas, como eu falei inicialmente, o solo é uma surpresa. O solo é surpreendente. Pode ter aqui, por exemplo, uma determinada profundidade aqui nessa região, só uma turfazinha de solo. Uma turfa. Um, 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 uma camada de resíduos orgânicos ali, que esteja só nessa região aqui, onde aqui já se comporta diferente e aqui já se comporta diferente. O solo é uma incógnita. E não é pela prova de carga que a gente consegue ver, identificar a turfa. É através do SPT, respondendo a pergunta. Identificar as camadas do solo, a característica do solo. A prova de carga a gente vai entender a capacidade, o comportamento do solo, né? Aquela carga. Aquele diâmetro de estaca, né? Veja aqui que o ensaio ele foi feito a um diâmetro de 500 milímetros. Então, eu não poderia reduzir meu projeto aqui para 400 milímetros, as estacas. Por quê? Porque o ensaio foi feito para 500 milímetros. Então, só é válido aqueles números para uma estaca de 500 milímetros. Então, aí diminui-se o número e ajusta o bloco. E veja que elas são, assim, só adentrando um pouco mais, elas são escolhidas de forma estratégica. De modo que haja a possibilidade de redução nela própria ou nas outras. Nas outras não vai ter impacto, né? Mas essas aqui já estão concretadas, não vão ser demolidas para concretar, não, até porque não tem nem como. Não vão ser demolidas, ou seja, se houver alguma redução aqui nessa estaca, tem que ser, considerando aqui o layout dessas já executadas. Eu atendi a pergunta? Sim, sim. Deu para entender agora. Obrigado. Nada. Pronto, o Wagner está no quinto período, né, Wagner? Não chegou já chegou a mecânica do solo, né? Mas a de fundação lá no final, assim, no Isso, esse nono. período eu paguei geologia, tô começando ainda nessa parte. Ah, tá começando ainda, né? É. Mas só para aproveitar para parabenizar. Foi muito boa a apresentação. Obrigado. Obrigado, gente. Eu acho que se tiver alguma dúvida,
tu apostas, mas caso não tenha, a gente tá liberado aí com esse conhecimento, com essa bagagem a mais aí. Carregar para o resto da vida. Então vamos nessa. Uma excelência. Valeu, gente. Até a próxima, viu? Fiquem em paz aí, bom trabalho. Bom final de semana também. Se a gente Até não se mais. falar. Até mais. Até mais, Valeu, obrigado. pessoal.